Daisy Fresh, depois de conquistar o seu reconhecimento na América, através de documentários e muito carisma, agora vai tentar conquistar a Europa também no Grapple Fest. Então fique aqui comigo para você saber mais sobre isso. Neste sábado, dia 26, nós teremos o Grapple Fest 11, onde o time mundialmente famoso, a Pedigo, também conhecido como Daisy Fresh, vai enfrentar os melhores grapplers da Europa. E 3 cinturões estão em jogo. O evento vai ser transmitido pela Fight e vai começar a partir de 1 da tarde, horário de Brasília. E claro que a gente vai fazer live comentando em tempo real as lutas, porém, somente das 6 últimas lutas do evento, que provavelmente vai acontecer lá pra tarde e noite. Então se inscreva aí pra vocês não perderem. Agora, sem mais delongas, vamos conhecer esse card. A gente vai acompanhar a partir da luta do Jacob Couch contra o Santeri Lilius, que, como já falamos bastante dele aqui no canal, o The Hillbilly Hammer tem um jogo de chave de pé incrível, que inclusive ganhou muita notoriedade após finalizar o Roberto Jimenez no Who's Number One Championship, que era um dos favoritos a vencer essa divisão. E sua guarda 50-50 também é fatal. Temos até aqui no canal uma finalização bem astuta que ele fez no último Who's Number One, Craig Jones contra o Pedro Marinho, no David Garmo. Se você não assistiu, eu vou deixar no finalzinho como sugestão. Essa luta vai ser bem interessante de assistir, porque o seu adversário, o Santeri, também é chegado numa chave de pé. A maioria das suas vitórias por finalização são o Estima Lock e a Americana de pé. E a última vez que ele lutou de acordo com a BJJ Heroes foi no ADCC espanhol, onde ele venceu todas as lutas por finalização. E o vencedor dessa disputa entre o Jacob e o Santeri vai enfrentar ainda em 2022 o campeão John Blank. Teremos no card o Musumet contra o Kev. O Kev, eu não sei muito sobre ele. Eu sei que ele lutou no Grapple Fest 4 nas preliminares e venceu sua luta com o Ryu Hulk, mas eu só sei isso. Já o Musumet, aí a gente conhece muito bem. Ele é indiscutivelmente o melhor peso galo e atualmente está se mostrando um ótimo finalizador da cintura para baixo. Botinha e Mike Locke é com ele mesmo. Teremos na disputa do cinturão o John Hansen contra o Jamie Hughes. O John Hansen é um veterano da DCC, já venceu 2 trials da América do Norte. Já o Jamie, de acordo com o próprio Grapple Fest, ele tem sido um dos competidores mais bem-sucedidos do Reino Unido em todas as faixas. Essa é uma briga de gigantes, viu? Está valendo o cinturão acima de 100 quilos. No Come Event teremos uma luta que eu vou precisar da ajuda de vocês. O que acontece? O MyFightBet entrou em contato comigo e me deu R$100 para eu apostar em algumas lutas do Grapple Fest. Obviamente, eu vou apostar na galera da Pedigo. Porém, eu não tenho ideia em quem apostar nessa luta entre a Ffion e a Kendall. Apesar de ser um confronto super pesado e a Ffion ser peso-pena, ela é muito sinistra lutando, assim como a Kendall também. Eu realmente não tenho ideia de quem seja a favorita nessa luta. As duas são muito boas em jogar por cima, tanto em queda quanto no chão. Mas eu acredito que a Ffion não deva ficar trocando muito em cima com a Kendall, não. O wrestling e o judô da Kendall é muito sinistro. E ela também tem muito mais vantagem no tamanho. Então eu acredito que a Ffion deva trabalhar ida para as costas. E agora eu vos pergunto, quem vai levar esse cinturão? Me ajuda aqui, galera, em quem eu devo apostar. E na luta principal teremos o Dante Leon contra o Matheus. Não consigo, galera, não consigo falar o sobrenome dele. Eu nem vou tentar aqui para não virar meme depois. Eu acredito que essa vai ser a luta da noite. Tá, ela vai ser, né? É a principal. Mas eu digo em relação a ganhar o prêmio luta da noite. O Matheus, apesar dele não ser tão conhecido assim pra gente no grappling, ele é um dos melhores grapplers da Europa e seu jogo chave de pé é muito forte. É a sua especialidade. Principalmente a finalização chamada Shotgun Ankle Lock, que já ganhou como finalização da noite no Polaris. O Dante Leon já foi considerado como luta da noite em 2 anos consecutivos. Raramente você vê uma luta parada com ele, viu?
Ele é forte, agressivo, rápido, desenvolveu um wrestling partindo da guarda incrível. Assim como também ele é muito bom de pegar as costas. Mata-leão é com ele mesmo. Um cara perigoso de lutar. A luta está valendo o cinturão de 80 quilos do Dante. Na verdade, ele é o campeão interino, porque o campeão linear é o Gaius. Mas o Gaius não está podendo sair da Austrália para poder lutar, defender o seu título, por conta das restrições de viagem. E o Dante, no último Grapple Fest que ele lutou, que foi contra o Oliver Taza, ele reclamou do fato de ser interino. Então, Gaius abriu mão do cinturão e vai ser agora valendo mesmo. E quando Gaius puder viajar para poder lutar, ele vai enfrentar o campeão dessa disputa. Para esse card ter ficado perfeito, só faltou o Andrew Wilkes estar lutando, né? Mas ele já está melhor e voltou aos treinos. Em breve o veremos nas competições novamente. Agora me diga aqui, em quem eu devo votar na luta entre a Ffion e a Kendall? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada, tudo de bom. Separei esses dois videozinhos aqui para você. Um é mostrando essa finalização que o Jacob deu no Who's Number One Craig Jones contra o Pedro Marinho. É uma finalização muito massa. E o segundo vídeo é o Mike Locke. Se você não assistiu, assista porque eu recomendo.